Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, nosso segundo programa ao vivo neste ano de 2012. Semana passada nós tivemos aqui a doutora Neuzina falando sobre trombose. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Edson Leite Filho, ele é pneumologista e também diretor secretário da Santa Casa aqui de Guaxupé. Nós vamos falar um pouquinho sobre a situação pela qual a Santa Casa está passando, né? E esta nova diretoria, o que ela pode fazer pela Santa Casa. Boa noite, doutor Edson. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, a terceira vez, né? Terceira vez. Parabéns pelo estúdio novo, cenário novo. Estamos de casa nova. Muito sucesso agora. Obrigado, doutor. Das outras vezes, o senhor veio aqui para falar sobre a sua especialidade, pneumologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa. Perfeito. A diretoria foi agora recém-possada no início do mês, né? Isso. Agora, a partir do mês de março, entrou a nova diretoria da Santa Casa, composta provedor Dr. Roberto Virgili, que está na continuação, né? Eu faço parte como diretor secretário, também vem na continuidade, e o Dr. Luiz Alberto, que é agora o nosso diretor financeiro. Essa é a nova diretoria da Santa Casa, para os próximos 2 anos. Perfeito. Nós sabemos que a população de Guaxupé, e eu acredito até que algumas outras cidades, né, da região, usufruem dos serviços da Santa Casa, né? Sim. E nós sabemos que existe ali a Santa Casa, o pronto atendimento, né, o plantão, Isso, né? o pronto-socorro. Pronto-socorro, e tudo isso compõe, na verdade, a vida da Santa Casa. E sabemos das dificuldades que a Santa Casa vem encontrando. Quais seriam as causas dessas dificuldades, para a gente começar o nosso assunto, né? Seriam em virtude de uma superutilização, de repasse de verbas, da inadequação dessas verbas? O que a gente poderia... Na verdade, assim, é um pouco de cada coisa. Você listar as dificuldades que os hospitais filantrópicos enfrentam, acho que a gente faria aqui uns 5, 6 programas só de dificuldades. Perfeito. Mas basicamente é um número grande de atendimentos e um valor muito baixo de remuneração. Isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande para o hospital. A gente depende muito do relacionamento com prefeitura, com governo estadual, e você conseguir algum recurso extra dessas entidades não é uma tarefa fácil. Para você ter uma ideia, você perguntou sobre internações. Perfeito. Vou te dar alguns dados relativos ao ano de 2011, que agora a gente já encerrou tudo. Quantas internações a Santa Casa fez? 5.638 internações. Isso no ano de 2011. Ano de 2011. Perfeito. Do SUS, 3.526. 62% das internações da Santa Casa são internações do SUS. O restante entre convênios, particular, que isso vem diminuindo, especialmente as de particular, que é caro, é difícil, né? E a do SUS a gente tem uma tendência de aumento. A Santa Casa não recebe por todas as internações que faz. O justo seria, eu fiz 5.638 internações, por isso. Recebo todas. Não. É um pacote. Existe um limite que a gente pode atender. Isso todos os hospitais que trabalham com o SUS isso são assim. É uma determinação do SUS? Do SUS. Ela já vem uma determinação pronta. De acordo com o número de população, o tanto de internações que você faz, o porte do seu hospital, as cidades que você atende, é determinado um número de internações. Um limite. O número da Santa Casa, por mês, 289 internações. A nossa média do ano passado, 469. Quer dizer que esse excedente não se recebe por ele. É prejuízo do hospital. Você pode até brigar por isso, batalhar, tentar receber, especialmente se forem de cidades fora de Guaxupé. Guaxupé é uma microrregião na definição que o SUS estabeleceu. O que significa isso? Ela é responsável por alguns municípios próximos. Hoje são 9 municípios que pertencem a essa microrregião. Então nós temos uma obrigação por contrato de atender esses municípios, claro, dentro de um limite estabelecido. Perfeito. Se você extrapola esse limite, você até consegue receber algumas dessas internações, mas a maioria é prejuízo do hospital. Nós temos uma pergunta que pode auxiliar no desenvolvimento da nossa ideia. O Israel, ele pergunta o seguinte: defina de quem é a Santa Casa. A Santa Casa é de quem é? Ele está perguntando exatamente, Israel. Isso, a Santa Casa é do povo. A Casa do povo, exatamente. Né? Ela é feita pelo povo para o povo, né?
Ela é administrada hoje por médicos que são irmãos da Santa Casa. A ideia era assim, de quem é no sentido de... Exato, assim, quem são os responsáveis, quem é o dono, né? Assim, o dono, na verdade, é a cidade. Como você me perguntar quem que é o dono da prefeitura? Exatamente. É a população. A Santa Casa é o mesmo conceito. Okay. Quem administra a Santa Casa? Talvez essa resposta seja mais simples. Hoje, a Irmandade de Misericórdia da Santa Casa. É um grupo composto por irmãos, tem irmãos que são médicos, tem irmãos que são não médicos, escolhidos na comunidade, na sociedade, e qualquer um deles pode administrar a Santa Casa. Às vezes a gente escuta muito assim, os médicos são donos da Santa Casa, só eles que mandam lá. Na verdade não, pode ter uma administração médica como pode ter uma administração não médica. É que ninguém se oferece para um cargo desse, a diretoria não é remunerada. O provedor... O meu cargo, que é o diretor-secretário, o diretor-tesoureiro, nenhum desses cargos é remunerado, são todos cargos voluntários. Você imagina a dificuldade em encontrar alguém que queira um cargo voluntário na cidade hoje. Trabalho, né? Você que participa ativamente de outras instituições e entidades, sabe a dificuldade, a luta que é a gente encontrar gente que possa trabalhar nessas cargos, né? Realmente é uma dificuldade muito grande. Mas o dono é o povo, não tem um dono físico. Tem mais uma pergunta da Maria Helena, ela diz o seguinte, Dr. Edson, conforme o doutor colocou, existe um excedente do número de consultas no atendimento. O que acontece caso a Santa Casa não tenha condições técnicas para prestar esses atendimentos? Maria Helena. Como é que será que é a dúvida dela nisso? Se a gente não tem condição de profissional? Eu imagino o seguinte, será que chegou num limite, por exemplo, de consultas? Certo. Existe isso? Acontece isso na Santa Casa? Não existe. Uma limitação técnica? Vamos separar duas coisas. Pronto-socorro da Santa Casa. Okay. Tá? Pronto-socorro, teoricamente, é um serviço de responsabilidade da prefeitura. Certo. Pelas regras do SUS, quem é responsável pelo serviço de urgência e emergência é o gestor municipal de saúde, certo. Secretaria Municipal de Saúde. Okay. Como Guaxupé não possui um pronto-socorro próprio da prefeitura, ela contrata os serviços da Santa Casa. Pronto atendimento. Então, o pronto-socorro não é da Santa Casa. O pronto-socorro hoje é administrado pela Santa Casa, com médicos que a Santa Casa busca, coloca no plantão, mas a responsabilidade legal disso é do município. Okay. Agora, internações, pacientes que precisam de cirurgia, uma internação clínica, tudo isso é responsabilidade da Santa Casa. O problema é que se a gente vai acumulando dívida atrás de dívida e não vai recebendo, chega uma hora que você não consegue funcionar o hospital. O mesmo mecanismo de uma empresa. Você começa a acumular dívidas. Você tem todos os custos, tá? Como que você vai fazer? Pagar funcionários, né? Enfermagem, pessoal administrativo, cozinha, lavanderia. Existe toda uma estrutura em funcionamento na Santa Casa. Precisamos comprar medicação, precisamos comprar fios para cirurgia, precisamos fazer o hospital funcionar, precisamos ter equipamentos. Isso tudo é dinheiro da Santa Casa. Se a Santa Casa não tem condição, claro que o atendimento vai ficar prejudicado. Eu acho muito difícil você pensar em fechar a Santa Casa ou você bloquear atendimento. Isso eu não vejo. Agora, um atendimento de qualidade inferior, se a gente não conseguir reverter essa situação, é uma coisa que pode acontecer. Inevitável. Exatamente. Né? Ok, você está assistindo o Conect Saúde ao vivo nesta quinta-feira. Nós estamos falando com o Dr. Edson, que faz parte da diretoria, diretor-secretário da Santa Casa, nesta gestão que iniciou agora no início do mês de março. Você pode fazer a sua pergunta, telefone, e-mail que está aparecendo na sua tela, faça a sua pergunta, tire sua dúvida. A Santa Casa realmente precisa da sua dúvida e precisa também do seu apoio. Daqui a pouquinho nós vamos retornar para o segundo bloco e você pode fazer a sua pergunta e nós temos uma série de dúvidas aqui que nós vamos passar para o Dr. Edson. Nós voltamos em poucos minutos. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado, mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios.
dedicação. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação EFEC. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. Os carros serão todos elétricos, sem barulho, sem poluição. Um voo Porto Alegre-Manaus vai durar aproximadamente 3 horas e custará 20% do que custa hoje. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. As roupas não sujarão mais. Cachorros não terão mais pulgas. Pelo de copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, quero ter saúde, eu quero chegar bem lá. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde ao vivo. Faça a sua pergunta 3551-7458 ou pelo e-mail que você está visualizando na sua TV. Hoje nós estamos falando com o Dr. Edson Leite Filho, diretor-secretário da Santa Casa na atual gestão. Dr. Edson, temos mais uma pergunta, aliás, uma colocação do internauta Gustavo. Ele coloca o seguinte: todas as vezes que solicitei atendimento no pronto-socorro, não fui bem atendido. Ocorre demora e, inclusive, desrespeito por parte dos funcionários com os doentes que lá chegam. Gustavo, Certo. ele diz a quem reclamar. Fazer uma reclamação para a Santa Casa. Pode procurar um pessoal da diretoria, parte administrativa da Santa Casa, ou fazer uma reclamação por escrito, se ele preferir, para não... Tem gente que não quer se envolver, não quer citar nomes, ele tem todo o direito ou ir pessoalmente à Santa Casa, procurar o pessoal da parte administrativa, fazer as suas colocações e reclamações, ou fazer uma reclamação por escrito. Só aproveitando o gancho, a gente tem muita reclamação na Santa Casa com relação ao pronto-socorro, especialmente com relação à demora em atendimento no pronto-socorro. Exato. Uma coisa que talvez a gente consiga amenizar e melhorar isso é o seguinte: vai ser instalado um protocolo novo que chama Projeto Manchester. Isso é um projeto que já tem uma validação mundial, inclusive. Vários hospitais do Brasil já estão adotando e a Santa Casa ela vai adotar nos próximos meses. Está concluindo a parte de treinamento para colocar isso em funcionamento. Como que funciona isso, resumidamente? Você vai ter um atendimento de acordo com a gravidade do paciente. Faz uma triagem rápida com algumas perguntas simples para você diferenciar aquele que necessita do atendimento imediato daquele que pode aguardar um pouco mais. O que é difícil entender, e às vezes a gente escuta muita reclamação nesse sentido, é assim: eu demorei e passou alguém na minha frente. Questão de urgência. Às vezes é questão de urgência. Exato. Eu não estou falando que o atendimento é perfeito, que não tem falhas, longe disso. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Mas muita coisa também passa pela compreensão de quem está do outro lado. Olha, tem alguém que está mais grave do que você, e aí a gente precisa priorizar atendimento. Com certeza. Né? Existe mais uma pergunta do João da Vila Conceição, eu não estou entendendo muito, vamos ver se o Dr. Edson consegue traduzir. Ele coloca assim: cartão do SUS está sendo numerado, é isso? Quem chega sem o cartão do SUS no pronto-socorro não será atendido? É um problema que está acontecendo pelo seguinte: o SUS está exigindo a troca dos cartões. É renumeração, então. Exatamente. E a prefeitura não fez isso. Tinha um prazo para ser feito e não foi concluído. E está sendo cobrado agora da Santa Casa. Se você faz uma ficha de atendimento ou de internação e não tem esse número novo do cartão do SUS, o hospital não recebe. Então nós precisamos fazer o cartão novo de quem ainda não fez para poder fazer a cobrança. Mas a responsabilidade por essa renumeração é da prefeitura? Da prefeitura, que não conseguiu concluir o serviço. Então, prefeitura municipal, renumere os cartões para evitar transtorno para os usuários do pronto atendimento. Só dar um crédito para a prefeitura. Você sabe quantos cartões do SUS tem em Guaxupé?
Deve ser milhares, né? Aproximadamente 70 mil. Puxa vida. Sabe quantos habitantes Guaxupé tem? Não tem 50 mil. Não, mas aí... De onde vem essa diferença absurda? As cidades ao redor acostumaram com uma coisa que é um absurdo, dar um endereço de Guaxupé. Isso deve acontecer realmente muito. Com frequência muito grande, para agilizar a consulta em posto de saúde, internação. Nós temos uns 20 mil fantasmas aí. Temos uns 20 mil que não são da de cidade. Exato. Bom, a gente pode, já fazendo um link aí, a Santa Casa atende, o pronto-socorro também atende as cidades vizinhas? Atende as cidades vizinhas. E em termos de remuneração do SUS, tem alguma diferença? Nenhuma. Diferença. É exatamente a mesma. O preço que a gente recebe, que o hospital fatura, é idêntico independente da cidade de onde vem o paciente. Como é essa tabela de referência do SUS? É boa? É horrível. É horrível. É horrível. Resumindo para você, ela é horrível, ela é muito baixa. Não se paga o custo? Vou te dar um exemplo simples para você entender. Vou dar um exemplo da minha área. Ok. Parte respiratória. Uma pneumonia, um paciente fica internado 7 dias, uma semana em média. Os honorários médicos dessa internação, R$ 78. 7 dias, para você ver todos os dias, acompanhar, ver o paciente, exames, conversar com a família. R$12, 11 reais. Dia. É uma vergonha. E é assim com o hospital todo. O preço de parto, de cesárea, de procedimentos, tudo é muito baixo. Muito baixo. E isso não tem como ter uma revisão disso pela Associação Médica Brasileira? É solicitado sempre, tem brigas judiciais nesse sentido, pressão política, mas não tem o interesse em mudar. Se melhorasse a tabela, você não precisava de mais nada. Dá para você administrar bem o hospital. Mas como a tabela é muito baixa, você depende o tempo todo de outros recursos. E considerando que, como o doutor colocou, mais de 60%, são atendimentos do SUS. Atendimentos do SUS. E você depende de verbas de deputados, Câmara de Compensação, que é um dinheiro que eles repassam quando você estoura um pouco mais as internações. E não se pode cobrar, por lei, nenhum valor adicional do usuário. Isso é terminantemente proibido. Não se pode cobrar. Um cliente que interna para uma internação do SUS, é tudo feito dentro do que o hospital oferece e está contratado pelo SUS, através do SUS. Você não pode ter uma remuneração adicional. Você não pode cobrar da família um preço extra pela internação que é feita do SUS. Isso não. A única coisa que você pode cobrar são coisas que não são feitas no contrato do SUS. Procedimentos, tratamentos que não estão na tabela. Exato. Ou aqueles que o hospital não é credenciado para fazer através do SUS. Ok. Para compensar esse prejuízo, existem números sobre esse prejuízo? Sim, te passo. Para você ter uma ideia. Com relação a internações, que a gente tinha conversado. No ano de 2009, a diferença entre o que o hospital deveria ter recebido por serviços prestados e o que efetivamente é pago, R$ 191 mil de prejuízo. De prejuízo. Puxa. 2010, R$ 156 mil. 2011, R$ 210 mil. Totalizando nesses 3 últimos anos, R$ 557 mil de prejuízo. E quem paga essa para a conta? Santa Casa? De onde vem? Como é que se faz? Tem que fazer milagre. Você tem que ir atrás de alguns deputados, conseguir alguma verba para comprar algum equipamento que você não teve condição de adquirir. Você precisa ir atrás da prefeitura, tentar negociar um reajuste, especialmente com relação ao pronto-socorro, para você amenizar um pouco esses valores. Fazer milagre dentro do hospital. E existe a possibilidade de doações? A lei permite? Sim, como é que seria isso? É possível. A gente tem um número baixo de doações em Guaxupé, eu acho que é a realidade de todos os hospitais. A gente vai até começar agora algumas iniciativas no sentido de aumentar a arrecadação de recursos junto à população. A gente até queria trazer para você hoje algumas coisas mais concretas, mas como está muito no início de gestão ainda, a gente ainda não conseguiu colocar tudo isso em prática. Mas nós vamos abrir uma conta para doação, nós vamos fazer alguns eventos com o objetivo de arrecadação de recursos para a Santa Casa, porque tudo que vem hoje ajuda demais o hospital. Muito. Outra subvenção da prefeitura. A prefeitura contribui. Exato. Né? É suficiente? Não. A subvenção, não? É o seguinte, a prefeitura ela não dá dinheiro para a Santa Casa. Certo. Ela paga por serviços prestados. Então, quando a gente escuta em época de eleição, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque todo mundo ajuda muito a Santa Casa em época de eleição. A maioria usa serviços da Santa Casa e paga por serviços prestados, é o caso da prefeitura. A prefeitura é uma parceira importante da Santa Casa? Sim. Santa Casa hoje tem uma dificuldade muito grande
se romper contratos com a prefeitura. Então nós precisamos da prefeitura. Ok. Mas não é uma remuneração que sobra dinheiro para a Santa Casa. A prefeitura podia ser mais generosa com o hospital? Claro que sim, porque nós prestamos um serviço importante para a cidade. Mas não, hoje são serviços prestados. E toda negociação com a prefeitura, e aí não é só Guaxupé, a maioria das cidades é muito difícil, é muito complicado. Ok. Nós vamos convidar a você que está nos assistindo, Conecte Saúde hoje ao vivo pela TV Sua Educativa, para que você, se possível, faça uma doação, contribua, explique para quem não está assistindo esse programa hoje. Nós teremos reprise na terça-feira e no sábado, terça-feira às 18 horas e no sábado às 15h30 deste programa. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos auxiliar a Santa Casa, que às vezes dá a impressão, não é, de que tudo está maravilhoso. Né? A Santa Casa tem uma parte de culpa importante nisso, porque eu acho que a gente ficou muito tempo longe do debate. Okay. De não aparecer, de não explicar, de não mostrar como as coisas estão acontecendo. Só que a situação do hospital ela vem ficando complicada com o passar dos anos, e eu acho que a população precisa participar um pouco mais disso sim. Isso não é só responsabilidade do hospital e de quem está administrando e tomando conta, mas isso vai ter um reflexo grande na cidade toda, né? E na nossa região. Olha, nós temos aqui, Dr. Edson, o Maurício perguntando se não existem poucos médicos no pronto-socorro, por isso a qualidade não será desejada. Não, o número de plantonistas do pronto-socorro ele é adequado, ele é suficiente. O problema é que nós temos muita consulta no pronto-socorro. Posso te dar o número das consultas de pronto-socorro? Vamos lá. Quantos atendimentos a Santa Casa fez no pronto-socorro no ano de 2011? 71.616 atendimentos. Do SUS, 65.323. 91% de atendimentos do pronto-socorro SUS. Okay. Isso dá uma média por mês de 5.968 atendimentos. Se a gente faz a conta por dia, 200 atendimentos por dia. Você me pergunta assim, quem que consegue dar um atendimento de qualidade com 200 consultas por dia? Eu te respondo, ninguém. Isso é impossível, né? A gente tinha que ter uma média de atendimentos de 50, 60 atendimentos por dia. Essa era uma média razoável. Então cabe um questionamento. O motivo desse exagero? Consultas que de repente não sejam urgentes? Acontece, esse é um Deve ter motivo. muito resfriado, gripe lá ou não? A pessoa está sem o medicamento de pressão dela em casa. Certo. Ela vai ao pronto-socorro para buscar uma receita. Isso não tem que ir no pronto-socorro. Pronto-socorro é um atendimento para urgência e emergência. Tem pessoa que está tossindo há 8 dias e vai no pronto-socorro. Por que sobrecarrega tanto o pronto-socorro assim? Por uma questão simples. A rede pública de saúde não dá conta do número de atendimentos que tem que ser feito. Perfeito. Precisa reorganizar. Atendimento de saúde da família, mais médicos nos postos, essa é uma questão que precisa ser respondida pela prefeitura. Mas acaba estourando. Que sobrecarrega o pronto-socorro é o nosso dia a dia dentro do hospital, né? Então assim, existe um número excessivo de atendimentos de muita gente que não consegue atendimento em outros lugares e todos vão até o pronto-socorro. E quando acontece de realmente ter uma urgência, acidente de carro, infarto, e aí isso acontece todo dia, é onde geram os problemas. Está demorando, não estou conseguindo atendimento, mas você vai triar essas consultas depois, uma quantidade muito grande delas não precisava estar passando pelo pronto-socorro. Um fato que parece que tem acontecido, o doutor vai confirmar, a Santa Casa tem deixado de servir refeições para os acompanhantes nas internações pelo SUS? Isso, tem. Essa foi uma determinação que precisou ser feita do início do ano até agora. Isso não é uma decisão simples, ela tem um impacto muito ruim, é negativo, é desconfortável, mas eu te explico o porquê disso. O SUS paga por acompanhante uma diária de R$ 8,00 por dia. Essa diária é acomodação e refeições. A Santa Casa fornecia 5 refeições por dia para os acompanhantes, as mesmas que vão para os pacientes: café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e um lanche noturno. Okay. Você consegue fornecer 5 refeições por R$ 8,00 por dia? R$ 8,00, é impossível. Santa Casa estava pagando para fornecer refeições para os acompanhantes. E a gente não recebe esse valor. Isso gera um prejuízo mensal para a Santa Casa da ordem de 12, 15 mil todo mês. Então não tem condição. A gente precisou parar com isso. Você falou do pronto-socorro. Tinha gente que ia no pronto-socorro, André, para receber refeição. Um fator social. Ele ia, não tinha absolutamente nada, uma dor, uma coisa leve, simples, mas não, ele ia para pegar a refeição, para poder comer. Então assim, se a Santa Casa começa a assumir
um papel social dessa natureza, nós temos que ter recursos para bancar isso. Dá para fornecer refeição para os acompanhantes? Sim, desde que o hospital seja remunerado para isso. O que não pode é você pagar para fornecer uma coisa que você não recebe. Não tem condições. Não tem condição. Né? A Lilian, doutor Edson, ela coloca o seguinte, até a título de sugestão, ela coloca: por que a Santa Casa não abre mais a sua realidade no município e faz campanhas para educar a população de como usar o pronto-socorro? Essa é a sugestão que nós vamos colocar em prática. Tem algumas medidas nesse sentido já para começar uma execução. Então? Existe. E ela tem toda a razão. Isso é uma falha da Santa Casa, porque a Santa Casa ficou um tempo ausente desse questionamento. Era muita discussão com prefeitura, com alguns políticos, Câmara de Vereadores, mas com a população, quem precisa e quem frequenta, o debate não chegou, né? Então a gente precisa sim de uma participação maior da população e isso vai ser feito. Tem mais uma pergunta. O José Carlos, ele pergunta, vamos primeiro do Sebastião, que nós abrimos aqui. Sebastião da Vila Conceição, atendimento pela Unimed, convênio, é diferente do atendimento do SUS? O paciente da Unimed também tem que esperar? É o Sebastião. Ele também tem que esperar. Isso é assim, na verdade, se ele é cliente Unimed e está preocupado com essa diferença, ele precisa reclamar desses direitos com o plano de saúde, né? O pronto-socorro da Santa Casa, ele presta serviços à Unimed porque tem um contrato de convênio com a Unimed. Então, o hospital atende a Unimed tanto para a parte de internações quanto para a parte de pronto-socorro. Mas hoje é o mesmo plantonista, entra na ordem de atendimento. Se for uma situação mais grave, vai ser atendido antes, se não, vai esperar. Agora, que tinha que ter uma diferenciação, que precisava ter um atendimento separado, isso me parece muito claro. Agora, essa é uma coisa que tem que ser resolvida com a operadora de saúde. Exato. O José Carlos pergunta, quantos médicos fazem parte da Santa Casa? Da Santa Casa hoje? Corpo clínico, né? No corpo clínico da Santa Casa, aproximadamente 60, 65 médicos. É porque tem alguns ainda em fase de entrada. Agora, tem alguns médicos que prestam o plantão no pronto-socorro, mas não pertencem ao corpo clínico da Santa Casa. Os plantonistas não pertencem ao corpo clínico? Alguns sim, outros não. Tem alguns que vêm só para fazer o plantão, eles não são membros do corpo clínico da Santa Casa. Okay. Agora, pertencentes ao corpo clínico da Santa Casa, internações, cirurgia, como rezam qualquer hospital, né? Aí nós temos uma quantidade mais limitada. Quais as especialidades que compõem o corpo clínico? Por exemplo, na nossa área, existe um bucomaxilo? Sim, tem um bucomaxilo. Tem bucomaxilo? Tem não só o corpo clínico médico, né? Tem fisioterapeutas na Santa Casa, terapia ocupacional, psicóloga, tem toda a estrutura que os hospitais precisam hoje. Okay. Das especialidades, basicamente todas que nós temos no município. Algumas carentes, claro, a gente ainda precisa de mais profissional, mas de uma forma geral bem representado. Ok. Doutor Edson, nós estamos chegando ao final do nosso Conecte Saúde. Nós esperamos que a contribuição, né, deste espaço tenha sido válida, né, para a Santa Casa e convidamos desde já para que retorne. Nós sabemos que o tema é vastíssimo, exato, as dúvidas são muito grandes. Realmente, é um assunto amplo, tem muito o que se discutir. A gente está aberto à discussão, estamos à disposição, o Dr. Roberto, provedor, o Dr. Luiz Alberto, o pessoal da parte administrativa, e sempre que vocês precisarem da gente, ou a população tiver dúvida, sempre buscar a Santa Casa, ouvir, a gente está mais do que disposto a ajudar. Perfeito. Existe algum conselho, algum comentário final que o doutor... Não só pedir, né, mais uma vez a população para entender a nossa dificuldade em administrar a Santa Casa, se possível ajudar, entender que nem sempre é má vontade ou que nós não queremos dar explicação, às vezes é uma questão de tempo, às vezes é difícil. Uma questão dessa de pronto-socorro, por exemplo, um dia tumultuado, um caos, fica difícil exigir também um atendimento ali, ouvir, explicar e lembrar que tem que ter essa diferenciação entre o que é pronto-socorro, responsabilidade da prefeitura, e o que é Santa Casa, parte hospitalar. Porque as coisas misturam muito e sobra tudo em cima da Santa Casa. E tem uma parte aí que precisa ser dividida essa responsabilidade com a prefeitura. Perfeito. Agradecendo a sua presença, mais uma vez agradecendo o nosso Conecte Saúde.
Agradecemos a você que esteve conosco nesses minutos no Conecte Saúde, sempre ao vivo. E convidamos desde já para a nossa reprise, terça-feira às 18 horas e aos sábados às 15h30. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima quinta-feira.